conexão entre saúde mental e espiritual tem se mostrado essencial no enfrentamento de crises emocionais e a importância, vamos falar sobre a importância dessa relação, vamos falar agora sobre saúde mental, entender por que é tão importante a gente discutir sobre este assunto dentro da igreja. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Aqui no estúdio eu recebo pela primeira vez com muita alegria a doutora Késia Kerr de Souza. Ela é médica. Que legal que você está aqui com a gente hoje. É um prazer. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Késia, fala pra gente qual que é a sua especialidade. Vamos lá. Hoje eu estou me especializando em psiquiatria. Tá. Começando a trabalhar com saúde mental. Por enquanto eu atuo na saúde pública. Tanto no posto de saúde quanto no hospital também. Tem sido um desafio. E diariamente eu tenho visto bastante queixas relacionadas à saúde mental. Isso foi uma das coisas também que contribuiu para a minha escolha da especialidade. Que legal. Então foi assim que você acabou escolhendo, porque Sim. Foi aparecendo uma demanda e você queria entender mais. Sim. Doutora, agora fala pra gente o que é saúde mental e por que é tão importante a gente discutir esse assunto? A saúde mental, ela não é uma ausência de doença, que muitas vezes a gente entende dessa forma. Mas, na verdade, uma pessoa que tem saúde mental é aquela pessoa que consegue estabelecer relações saudáveis no seu trabalho, dentro de casa, com a família, a própria relação com ela mesma. Né? É aquela pessoa que ela consegue reconhecer e gerenciar muito bem as suas emoções, reconhecer a raiva, o estresse, a frustração, a alegria e gerenciar isso de modo que não a prejudique e não prejudique as demais áreas da sua vida. É aquela pessoa que eu falo que ela tem os pilares muito bem estabelecidos, né? Que são os 4 principais, que seria a família, o trabalho, a igreja, a espiritualidade de uma forma geral e os amigos também. Nossa, e como que a gente faz boa? Para a gente sustentar todos esses pilares e para que todos esses pilares estejam ali alinhadinhos. Como que a gente faz isso, doutora? É um desafio diário. Infelizmente é um desafio diário. Sempre tá assim, né? Um tá aqui, outro tá ali. Eu falo que a gente vive num desequilíbrio constante, né? Às vezes a gente precisa equilibrar um pouco mais para certas áreas da nossa vida, mas basicamente a família, ela é um dos pilares principais. Porque ela reforça o nosso passado e ela dá sentido ao presente, ao que a gente está vivendo ali. Ter relações na família bem estabelecidas, isso nos fortifica. A espiritualidade, ela vem dando sentido à nossa vida. O sentido de propósito, o sentido de saber o porquê que eu estou aqui. Por qual motivo, qual o propósito que Deus tem para minha vida. Isso transforma a vida das pessoas, dá sentido e nos ajuda a passar por momentos de dificuldade. Claro. Que muitas vezes a gente não vê ali uma saída, né? As amizades, eu falo que é a família que nós escolhemos, na verdade, a família que Deus coloca nas nossas vidas. As boas amizades. As boas amizades. Vamos colocar um adjetivo aí na frente. Para nos abençoar, para nos edificar, e a gente cresce ali através dessa troca de experiências, né, e de aprendizado no decorrer da vida. E o trabalho, ele vem também dentro desse sentido de propósito, Sim. né? E quando nós somos produtivos, quando a gente produz, a gente acrescenta ali para a comunidade em que a gente está presente, isso traz também saúde mental. Então, quando a gente consegue, de forma desequilibrada, mas quando a gente tem esses 4 alicerces aí, a gente tem uma certa estabilidade na vida e isso reflete diretamente em uma maior estabilidade emocional e na saúde mental também. Olha só que maravilha. Em que momento da nossa vida... Tá, vamos tentar aí deixar todos esses pilares bem alinhadinhos, né? Não é fácil, a gente sabe que precisa, às vezes, dedicar um pouco mais de atenção, às vezes, na família, no trabalho. Sim. São fases da nossa vida. A gente nunca vai conseguir, acho que não é isso, doutora? 100% com todos os pilares bem alinhados. Mas, assim, vamos dar as prioridades dependendo das circunstâncias e do momento da vida. Sim. Mas em que momento eu falo, poxa, eu preciso procurar ajuda médica porque a minha saúde mental não está bem? Eu acredito que a partir do momento que a ansiedade, a tristeza, a depressão, todo mundo tem, todos nós passamos por esses momentos. Você que está aí provavelmente já passou Sim. por uma dessas situações, né? Que se viu ali sem saída, que se viu desmotivado. Mas quando isso começa a gerar sofrimento, e quando isso começa a prejudicar as outras áreas da sua vida, então você está passando por um problema, você perdeu alguém, algum familiar que você amava muito, e isso começou a se estender por mais tempo, tá mais de 2 semanas, sem prazer em fazer nada, sem prazer em sair de casa, já não consegue muitas vezes nem orar,
né, por ter essa tristeza tão profunda, e isso começa a prejudicar no seu trabalho, na sua relação, no seu casamento. Então aí sim você precisa procurar ajuda, porque já há um sofrimento ali, já se transformou em algo patológico que precisa ser tratado. E não necessariamente a gente vai ter que entrar com alguma medicação logo de cara, que é o medo de muitos pacientes, mas a gente precisa de um tratamento em equipe, né? Eu falo com o psicólogo, com o médico, o psiquiatra, que vai estar ali gerenciando todo esse tratamento. Olha só, que importante isso, gente. A procrastinação, a verdade é isso. Se a pessoa começa a perceber, tipo, aconteceu algum fato importante na vida, ou está sentindo uma tristeza profunda. Você falou em 2 semanas. Existe um prazo aí para começar a ficar preocupada? Faz 1 mês, 1 semana, 2 semanas, não sei, que eu estou me sentindo muito triste. Porque às vezes são coisas passageiras da vida e a gente consegue superar. Mas se não conseguir superar, é neste momento que precisa então buscar uma ajuda? Sim, com certeza. Nós temos certos protocolos muito pré-estabelecidos, né? Para a gente poder diagnosticar uma depressão, uma ansiedade. Eles norteiam o nosso diagnóstico, mas eles não são totalmente engessados. Entendi. Então, por exemplo, você que está em casa, se você percebe que você está diferente, ou seu cônjuge, alguém que está aí perto de você, está se isolando mais, é aquela pessoa que você chama para sair, para ir à igreja, para ir na sua casa tomar um café, ela não sai mais, não quer conversar, perdeu o prazer em fazer coisas que antes tinha, né? Gostava de sair, de jogar uma bola, né, de participar do louvor, e agora já não quer mais, não vê prazer, não vê sentido, aquela perda de propósito, sabe? Sim. Então, nesses momentos, é o momento de se procurar ajuda, e se você identificar alguém que está aí perto de você, que sente isso, e que a pessoa tem essa mudança de comportamento, é a hora de procurar ajuda. E aí, muitos têm a dúvida, mas quem eu procuro primeiro? Eu procuro psicólogo? Eu procuro psiquiatra? Quem que eu procuro? Na verdade, você pode procurar qualquer um desses profissionais. Né? Se você não tiver acesso a um desses profissionais, procure seu líder espiritual na igreja, seu pastor, um amigo de confiança, né, que você tem, se abra com ele, e aí, quando você chegar até esse profissional, ele vai nortear para ver qual o melhor tratamento para você, porque o tratamento tem que ser feito de forma individualizada. Então, tem pacientes que a gente vai ter que entrar, claro, com medicação logo no início, tem outros que só vão fazer a psicoterapia inicialmente, outros a gente vai precisar de entrar com a terapia dupla, né? Tanto com a psicoterapia quanto com a parte medicamentosa. Então, o primeiro passo é procurar ajuda, e a partir daí a gente vai guiando o seu tratamento. Que maravilha, né, gente? O primeiro passo é reconhecer também, né? Reconhecer que está precisando de ajuda. Isso também é uma barreira, não é, muito doutora? Grande. Porque tem gente bastante resistente. Eu não tenho nada. Não tenho nada, mas também não vou pra frente. A vida parece Ou eu consigo resolver isso só com minha força de vontade, com a minha fé. E é uma barreira muito grande. Claro que a fé ela é fundamental, não é mesmo? Com certeza. Para passar por momentos difíceis como este. Mas, de repente, se tem alguma coisinha que precisa de ajuste, que às vezes é uma terapia, até mesmo um remedinho. E o remédio, a gente está falando de mito agora há pouco. Qual é o grande mito aí da saúde mental? Por que as pessoas têm medo aí de ficar dependente desses remédios? Eu percebo ainda, apesar de hoje em dia a gente falar bastante sobre saúde mental, né? Cada vez mais, graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas ainda têm um certo preconceito, um certo medo quanto à medicação psiquiátrica. Verdade. E isso a gente vê de forma muito evidente, principalmente no ambiente religioso. Né? A gente associa muito as alterações psíquicas a uma falta de fé, a uma falta de propósito, uma falta de força de vontade. Mas a gente tem visto cada vez mais pessoas dentro das igrejas que têm adoecido. Sim. Então a fé, ela não me priva de passar por certas situações na minha vida. Né? Então você tem fé, você acredita em Deus, você também pode passar por esses momentos. Na Bíblia a gente vê vários relatos, né? De quantas histórias de fé de pessoas que também passaram por esses momentos tão sombrios e tão difíceis. Mas a fé, ela é um alicerce e ela nos fortalece durante esse momento de dificuldade. Nossa, que incrível isso que você está dizendo. Sim. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente encarar as doenças mentais como uma hipertensão, uma diabetes, o paciente ele procura
né, o atendimento, ele toma as medicações, ele precisa de ajuda, né? E da mesma forma a gente tem que olhar também para nossa saúde mental, que é tão importante. E não significa que vai tomar remédio pro resto da vida também. Talvez é num período ajustar mesmo essa fase. E hoje nós temos várias medicações no mercado que elas não causam essa dependência. Então, por isso que é tão importante você procurar um profissional que você confie, para que ele te direcione nesse tratamento. Né? Hoje nós temos medicações excelentes. Olha, e como que uma pode interferir na outra? A mental consegue interferir na saúde espiritual? Ou elas estão juntas aqui? O nosso emocional vai tudo junto, é isso? Eu acredito que é tudo junto. Tudo junto. Que as duas contribuem uma para a outra, que nem você disse agora. Isso. A gente precisa de ter uma saúde mental bem estabelecida. E a gente também precisa de ter a saúde espiritual. Né? A saúde mental, a gente consegue cultivar ela diariamente através de práticas simples. Através de atividade física, através de um sono, né? Dormir é extremamente importante. Verdade. O tempo do descanso, que é um mandamento bíblico, e que muitas vezes, hoje, na nossa correria do dia a dia, a gente não faz. Né? A gente está nessa sociedade que busca produzir o tempo todo, e essa autocobrança, muitas vezes, e a cobrança que a gente tem dos nossos trabalhos, de estar sempre produzindo, isso vem adoecendo a população. Então, quando a gente tem esse tempo de descanso, de meditação, de oração, as práticas espirituais diárias aí, a gente percebe que as pessoas que têm fé, elas conseguem passar por essas doenças, esses transtornos de uma forma um pouco mais leve, digamos assim. Entendi. Porque a fé, ela vem justamente para dar sentido, dar propósito, para o senso de comunidade também é extremamente importante. Concordo. Então, quando você está passando por esses momentos, você se sentir acolhido, se sentir amado dentro daquela comunidade é muito importante para sua melhora. Então, eles andam, a saúde mental e a espiritual andam juntas, uma na verdade complementa a outra, não é isso? Agora, assim, me diz uma coisa, como que a espiritualidade pode ajudar no tratamento de transtornos mentais? A gente pode chamar de transtornos mentais, ansiedade e depressão? Sim, com certeza. Sim, podemos? Podemos, sim. Como que ajuda? A fé, ela ajuda nesse tratamento, né? Elas andam juntas, como você disse. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes, quando eu estou bem ansiosa, exemplo meu, pessoal, eu preciso ficar sozinho um pouco. Sim. Eu preciso fechar meu olho, falar ali com Deus. É impressionante como me ajuda, me acalma. Muito. Então, assim, a espiritualidade, a fé ajudam nesses tratamentos? Com certeza. Ajudam muito. Durante uma crise de ansiedade mesmo, que uma pessoa tem a real sensação que ela está infartando, aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela palpitação. Uma das técnicas que a gente tem é justamente a técnica de respiração, né, para a pessoa ir se acalmando, conseguindo ali voltar ao seu estado basal. E o fato dela ter essas práticas diárias, como a gente falou, da oração, da meditação, de ter esse momento a sós, como você falou que é importante para você quando você está se sentindo assim, isso contribui muito. Isso fortalece, isso reforça o nosso propósito ali. Porque muitas vezes, quando a gente está imerso em tantos problemas, a gente tem a tendência de esquecer, né? Do porquê que a gente está ali, de ver sentido nas coisas, né? E de agradecer as coisas pequenas, né? De agradecer as belezas do que acontecem no dia nosso... A gente fica tão focado no problema que esquece de agradecer o dia. Uma das formas que eu falo com os meus pacientes é justamente o diário de gratidão. Diário de gratidão? Isso, é você anotar coisas no dia a dia que você é grato. É grato pela vida da sua família, é grato por ter acordado, pela sua saúde, pela oportunidade do seu trabalho. E às vezes quando a gente está nessa correria, a gente não consegue visualizar. E o ato de escrever, de estar ali lendo, isso vai reforçando ali na nossa mente, né? Tantas coisas que a gente tem para agradecer a Deus. E às vezes a gente foca em um problema e esquece todas as outras áreas. Ô, gente, olha que maravilha essa dica que a doutora Kézia deu pra gente. Vamos começar a fazer um diário de gratidão, todo mundo? Vamos, eu quero receber mensagens de vocês que estão assistindo a gente agora. Eu comecei meu diário da gratidão, porque é exatamente isso. Às vezes a gente foca no problema e aí causa ansiedade, causa tristeza. Às vezes é um problema muito difícil, às vezes de saúde, financeiro, que seja qual o problema. E não esquece de agradecer. Olha só. Isso ajuda muito. Quando você atende seus pacientes, você sugere para eles fazerem aí o diário da gratidão? Gente, gostei disso. É uma das coisas que a gente trabalha no consultório, justamente isso. Olha só, que bacana. Doutora, me diz uma coisa, como lidar aí com as pessoas que têm conflito
entre as suas crenças espirituais e também aí as recomendações clínicas? É um exercício e é difícil. Difícil. Graças a Deus, hoje a gente tem até o livro Saúde Mental e Espiritualidade, né, do pastor Ival. E a gente percebe que as pessoas dentro da igreja, elas estão quebrando, né, esse preconceito, essa barreira aí com o passar do tempo. Tem sido desafiador, né, no consultório. Eu tenho alguns pacientes que são cristãos e que precisam realmente do tratamento, mas tinham aquele medo de o fato de aceitar tratamento significa então que a minha fé é menos cristão. Isso, que eu sou menos cristão. E na verdade não. Mas é uma conversa que ela precisa ser feita com calma, com muito amor, com muito acolhimento. Muitas vezes, quando eu estou diante de um paciente que também é cristão, eu utilizo algumas referências, né, bíblicas ali que a gente vê sobre essa relação da fé, com a parte espiritual também. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras. Muitas vezes o paciente ele aceita inicialmente só a terapia, e aí depois a gente consegue introduzir a medicação também quando necessário. Mas tem que ser aos poucos e com bastante acolhimento. Doutora, como você disse, a partir do momento que vocês têm protocolos que é diagnosticada essa pessoa com ansiedade ou depressão, é uma equipe. Sim. Né? Que nem você disse assim, psicólogos, psiquiatras. E como lidar com questões difíceis, né? Que às vezes é uma questão de culpa, às vezes é uma questão de perdão. Sim. Tudo isso é possível ser trabalhado em um tratamento psiquiátrico, por exemplo, psicológico? Sim, com certeza. Eu percebo que hoje nós temos 2 tipos de pacientes, digamos assim. Tem aqueles que têm o medo do tratamento psiquiátrico e já temos pacientes que buscam no tratamento psiquiátrico uma solução para tudo. E naquela medicação, a resolução de tudo. Resolve minha vida. Uma pílula da felicidade. Que beleza. E na verdade isso não existe, né? A gente sabe que precisa de ter a fundamentação desses pilares na nossa vida. Tá. A gente precisa, é claro, da medicação, que ela vem aí para ajudar no tratamento. E tem a parte comportamental, né? Que também é trabalhada principalmente na psicoterapia. Então, quando você for procurar ajuda, procurar um profissional, saiba disso, né? Que o médico, o psiquiatra, o médico, ele vai estar ali, ele pode sim entrar com as medicações, né, para você, para o seu tratamento, e o psicólogo, ele vai entrar com a psicoterapia, te ensinando ferramentas para você conseguir gerenciar essas situações, essas dificuldades que você está passando, de forma que isso não cause prejuízo e tanto sofrimento para você nas outras áreas da sua vida. Por isso que é tão importante esse tratamento em equipe, como você falou. Olha só que interessante isso, e é importante, porque às vezes é um ajuste, Sim, né, de emoção. Acontece isso em tratamentos? Sim. Vocês veem isso? Acontece. Hoje a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm em reconhecer as suas emoções e gerenciar essas emoções. Isso é incrível, né? Tem até aquele filme, Divertidamente, que saiu agora para as crianças. E fala apesar de ser um filme infantil, ele retrata justamente isso, sobre você saber cada emoção. Que é normal você sentir raiva, você sentir medo, você sentir inveja, tristeza, alegria. E o fato de você ter saúde mental é quando você consegue reconhecer que você está sentindo aquilo e conseguir gerenciar isso da melhor forma. E a gente percebe o quanto a nossa sociedade vem adoecendo por falta do gerenciamento dessas emoções. É verdade. Mas também não é fácil gerenciar não é fácil, todas essas emoções, ainda mais nesse ritmo acelerado. De vida. Quem mora em grandes centros, em grandes cidades, é ainda mais acelerado, né? O relógio parece que vai contra a gente, né? Sim. Porque tem uma correria sem fim todos os dias. E os números são alarmantes. A gente tem dados da OMS de 2019 que mostram que quase 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum transtorno mental. 1 bilhão de pessoas. Demais. 14% adolescentes. 1 em cada 100 mortes. A gente tem pessoas que tiram a própria vida. E 58% dessas pessoas antes dos 50 anos de idade. Né? Quantos? 58% antes dos 50 anos. 58% antes dos 50? Isso. Muito jovens. Muito jovens. É uma das principais causas de absenteísmo no trabalho. A falta de saúde mental. Eu recebo diariamente pacientes que reclamam justamente disso, do adoecimento ali no trabalho, né? O quanto isso prejudica as outras esferas da vida. E a gente percebe que pacientes que têm algum transtorno mental grave, alguma doença mental grave, eles podem viver cerca de 10 a 20 anos a menos do que a população geral. E a sociedade hoje, a gente vê nas redes sociais diariamente o quanto vem adoecendo,
né? Mentalmente falando. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui, a gente estar abordando isso. É importante discutir esse assunto, né? Com Porque certeza. a gente volta lá no comecinho da nossa conversa. Por que devemos falar sobre saúde mental? Sim. Porque tem muita gente que é atingida hoje e às vezes não sabe por onde começar, buscar ajuda. Falando nisso, vamos colocar na tela, por favor, aí, André, o @ e o telefone da doutora Kézia. Se você está assistindo a gente em casa, pode procurá-la para tirar mais dúvidas sobre este assunto. Aí estão, ó. O telefone, daqui a pouquinho coloca vamos colocar o @ dela, só aí, @ doutora Kézia Kier, com 2 R's no final. Que maravilha. Agora, doutora, me diz uma coisa, qual conselho você daria para um cristão que está passando por problemas na saúde mental? Cristão, porque a gente já falou que às vezes chega lá e fala, ai, você é menos cristão se eu começar a tomar um remedinho por dia. Primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda, como a gente falou lá no início. Então, você está percebendo que você está diferente. O seu relacionamento dentro de casa, com seu marido, com seus filhos, já não está mais da mesma forma. Você perdeu o prazer de fazer as coisas que antes você fazia. Você percebe que houve uma mudança muito grande. Isso é hora de procurar ajuda. Eu sei que você tem fé, eu sei que você crê em Deus. Isso é e vai ser muito importante para o tratamento em si. Mas é importante também pedir a ajuda de um profissional. Se você não tem acesso a um profissional diretamente, procure seu pastor, seu líder, converse com ele a respeito disso, né? Que ele vai conseguir te direcionar, te guiar. Você deixou também as minhas redes sociais. Entre em contato se você precisar de ajuda. A gente está ali à disposição para a gente estar conversando. Vários pacientes às vezes me mandam mensagem, preciso de ajuda, preciso conversar. E às vezes só o ato de falar, de colocar para fora, já começa ali a libertar, sabe? Muitas vezes aquela pressão, aquela ansiedade, aquela tristeza que você está passando aí. E ouvir hoje, né? Você arrumar uma escuta hoje é muito difícil, né? As pessoas quase não querem escutar a outra. Vou escutar o fulano, uma amiga que fica reclamando, ou um parente, né? Essa escuta hoje em dia, por que está tão difícil, doutora? As pessoas têm se preocupado cada vez mais com elas mesmas. E eu acredito que isso dificulta bastante as relações interpessoais e dificulta muitas vezes você ver a dor da outra pessoa que está do seu lado. Então a gente está tão ocupado ali com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas vontades, que a gente nem sequer olha para quem está ali à nossa volta, né? E muitas vezes quem está aí do seu lado com um sorriso no rosto, às vezes está disfarçando uma dor muito grande que está vivendo ali. E quantos você, casos de repente, pode ajudar, né? Só ouvindo. Sim. Às vezes a pessoa só quer falar. E eu acredito que enquanto cristãos a gente deve fazer esse acolhimento. Não só daquelas pessoas que demonstram estar mal, mas acolher a todos realmente que estão ao nosso redor, porque a gente não sabe a dor daquela pessoa que está ali do nosso lado. Muitas vezes uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de fé, ela já vai mudar completamente a vida daquela pessoa que está ali. Muitas vezes prevenir alguma evolução ruim, né? Como a gente vê, pessoas que tiram a própria vida e que pareciam estar tão bem, né? Exato. Mas que na verdade estavam sofrendo ali por dentro e talvez não tinham ninguém para acolhê-las, para escutá-las. E às vezes elas até dão sinais assim de pedido de ajuda, né? Me ajuda, me ajuda. E às vezes a gente, né? Vamos falar de todo mundo, às vezes a gente não percebe que está envolvidas com as nossas questões pessoais. Aqui no nosso chat, a Márcia disse o seguinte: que maravilha esse diário da gratidão, vou fazer. Que boa, bom, Marcinha, vamos fazer o diário da gratidão, vamos agradecer todos os dias. A gente sempre tem uma coisinha para agradecer, sempre, não tem, doutora? Sempre tem uma coisinha para agradecer. Não é possível que não tenha, não é? E o Vanderlei Vicente disse: doutora Kézia é uma profissional de alto nível e de Deus. Que fofo, obrigada, muito obrigada mesmo, de verdade. Doutora, então a saúde mental, ela precisa estar muito bem alinhada com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde emocional. Sim. É isso? Percebeu que está alguma coisa fora do lugar? Não hesite. Procure ajuda. Procure ajuda. Não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é um ato de coragem, é um ato de amor próprio, você procurar ajuda e reconhecer que precisa dessa ajuda. Assim como você cuida de outras
doenças no seu corpo, né? Quando você está doente, você também precisa cuidar da sua saúde mental. Olha só, e ela disse aqui algumas vezes, vamos repetir, se você não sabe por onde começar a pedir ajuda, se é para um psiquiatra, se é para um psicólogo, procure o líder da sua igreja, seu pastor, Sim. ou até mesmo um colega da igreja, não é mesmo, Sim. doutora? Porque aí vai e tem tratamento, né? Tem tratamento. É possível ficar tudo bem? Com certeza. Não é? É possível. Os remédios, eles estão aí, na verdade, para ajudar. Sim, para ajudar a gente durante esse processo. Que ótimo. Vamos colocar na tela novamente, por favor, o telefone e o Instagram da doutora Kézia, aí ela pode receber vocês. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Volte sempre. Gostei muito. Foi um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite e agradecer a todos vocês que estão aí nos vendo também. E meu Instagram está à disposição de vocês. Precisando, entre em contato. Se não estiver bem, vamos conversar a respeito disso. A gente está aí. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Amém. Deus te abençoe grandemente, viu? Todo o seu Amém. trabalho. Obrigada mesmo.